Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Antônio e esta é a nossa primeira aula de Word para iniciantes. O tema hoje vai ser conhecendo a interface. A gente vai fazer aí o passo inicial com vocês da aplicação do Word, tá joia? Se você está chegando aqui pela primeira vez, então, nós já começamos na semana passada com a primeira aula de Excel. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui em cima nos cards, vai aparecer um izinho no canto, você clica lá depois desse vídeo e você assiste aí a nossa aula de Excel. Temos também as aulas de Windows completas aí, de configurações, painel de controle, Windows Explorer. Também eu vou deixar aqui no topo, na letrinha I, você clica lá e você assiste depois todas as nossas aulas anteriores de Windows e também a nossa aula de Excel, tá ok? Nós fazemos vídeos semanais, toda segunda-feira tem uma aula nova para vocês e peço que vocês se inscrevam aqui em nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe nossos vídeos aqui com os seus amigos para podermos ajudar a mais pessoas, tá ok? Nosso foco é informática básica, então falaremos sobre Word, Excel, PowerPoint, Windows, sempre com o foco para os iniciantes, tá joia? Vamos então para a nossa aula de hoje. Bom, gente, vamos então abrir aqui o Word. Para quem assistiu a nossa aula de Excel, a nossa aula anterior aqui de Excel, vocês vão notar que a tela aqui inicial do Word é praticamente a mesma, ela é realmente idêntica, são as mesmas ferramentas que tem no Word, no Excel, no PowerPoint. Então, se você não assistiu a nossa aula de Excel, eu peço que você assista, então, depois eu vou deixar aqui no canto, então, como eu comentei, a aula, o link para a aula, e lá a gente falou com um pouco mais de detalhe aqui dessa nossa tela inicial. O que muda entre eles, no Word, Excel, PowerPoint, são os modelos. Então aqui você tem os modelos para o Word, aqui você tem negócios, cartões, panfletos, vamos dar uma entrada aqui em panfletos. Você tem aqui então alguns formatos prontos de panfletos, depois você entra, altera o texto, tudo mais. Formatos de cartas, educação, currículo e carta de apresentação, feriado. Lá no Excel ele tinha os modelos para o Excel e no PowerPoint teremos os modelos para o PowerPoint. Falaremos do PowerPoint, faremos uma aula como essa, assim, inicial assim também. Na próxima semana nós vamos fazer uma primeira aula de PowerPoint para dar uma entrada com vocês no tema do PowerPoint, para depois seguirmos o nosso curso fazendo aí aulas alternadas entre o Word, Excel e o PowerPoint, tá joia? Então, o que difere na tela inicial entre as aplicações Word, Excel e o PowerPoint vai ser apenas aqui os modelos, tá joia? Eu vou abrir aqui um documento em branco. Quando você abre o Word Excel pela primeira vez, provavelmente ele vai estar aqui com a exibição de uma página, que ela vai colocar a página como se fosse uma folha de sulfite inteira na nossa tela, conforme vocês estão vendo aqui. Eu prefiro trabalhar aqui na largura da página, então vocês entram aí em exibir e vão em largura da página e teremos então aqui a nossa folha em formato quase que total na nossa tela aqui do computador. No topo então nós temos a nossa barra de título, que é praticamente a mesma que temos em todo o pacote Microsoft 365. Aqui a gente pode incluir e retirar algumas ferramentas. Eu gosto de deixar aqui com a visualização de impressão e imprimir, um disquetezinho aqui para salvar e o salvamento automático, que conforme eu comentei também na aula de Excel, se você for fazer o seu documento e salvá-lo dentro do OneDrive, ele já vai poder ser ativada essa chave aqui para o salvamento automático. Então toda alteração que você fizer no seu texto, no seu documento aqui, ela já vai ser salva automaticamente. Sobre o OneDrive também, se você não assistiu a nossa aula de OneDrive, eu fiz uma aula agora em 2021 com os novos recursos, bem completa também. Vou deixar para vocês a aula de OneDrive aqui na letra aí do canto. No fim aqui dessa nossa aula você assiste lá então a aula de Excel ou as aulas de Windows se você tiver perdido, e também a aula do OneDrive. Bom, aqui então a gente tem página inicial com algumas ferramentas que a gente já viu lá no Excel, que são praticamente as mesmas para todos, né?
Eu vou aqui então mostrar assim um pouquinho de cada coisa assim das principais para a gente ter um começo aqui com o Word. Depois a gente vem implementando os nossos textos, os nossos documentos aí. A opção de inserir, onde a gente pode inserir tabelas, imagens, formas, ícones, modelos 3D. Também podemos colocar um cabeçalho, um rodapé, o número da página, se de repente você tem aí a intenção futura, ou se você já está aí de repente fazendo um livro, ou um artigo, ou alguma coisa assim, ou seu TCC da faculdade, vai precisar colocar número de páginas. Vou ensinar a fazer sumário também automaticamente, né, sem precisar de ficar procurando qual página está aquele tema, aquele assunto. A gente vai fazer isso de forma automática aqui no Word também, nas próximas aulas, quando chegar o momento. Seguindo aqui, a gente tem uma opção para desenhar, é uma ferramenta bem legal aqui do Word também. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Eu vou escrever aqui aula 01 de Word. E aqui a gente já tem um destaca-texto, que você pode vir aqui e marcar o seu texto. Na setinha aqui no lado da ferramenta você pode mudar a cor. Você também pode alterar aqui o tamanho do pincel, ok? Temos aqui a caneta, que você tem a caneta com cores sólidas. Você pode escolher a espessura, a mesma coisa. Temos algumas canetas aqui, algumas colorações aqui em formato estilo glitter. Eu vou pegar um pincel um pouquinho maior. Vamos pegar aqui, por exemplo, o prata. Aí você pode fazer algum efeito. Você pode... você tem três tipos aqui, duas canetas, aliás, uma borracha, né? De repente você quer usar uma caneta com um formato, com um tipo de pincel, outra com outro tipo. A borrachinha aqui, se você quiser apagar determinada informação ou desenho aqui. Mas enfim, a gente vai fazer isso com um pouco mais de detalhe e um pouco mais aplicado em coisas mais reais, não tão abstratas assim, tá ok? Hoje mesmo é só para dar um demonstrativo aqui de algumas ferramentas. O layout que a gente pode colocar aqui com a página retrato ou paisagem, né, em pé ou deitada no caso, horizontal ou vertical. Algumas opções aqui de ferramentas de referência. Vamos falar aqui também do sumário nas próximas aulas. Então nós vamos passar aqui por várias ferramentas desses vários menus que tem aqui no Word. As ferramentas de revisão, ler em voz alta. Nós vamos passar por quase todas ou pelas principais ferramentas para utilização dos iniciantes, tá ok? São ferramentas que qualquer iniciante vai conseguir trabalhar aqui no Word ou no Excel também, no PowerPoint. Vamos fazer aulas bem focadas para vocês aí que são iniciantes, tá joia? A opção de exibir e a ajuda, tá ok? Eu vou começar aqui um documento novo e eu vou pegar um texto da internet para a gente ganhar um pouquinho de tempo. E vamos fazer aqui algumas formatações básicas aqui na nossa primeira aula, que é o nosso foco da aula de hoje, na verdade. Então eu fiz lá o meu texto, está digitado aqui. Se eu escrever um texto errado, ele vai grifar de vermelho. Então eu posso clicar com o botão da direita em cima do texto e ele vai mostrar para mim o correto, tá ok? Aqui, na verdade, se você escrever uma palavra e ela não está errada ortograficamente falando, ela não vai marcar de vermelho, tá ok? Então essa concordância das palavras, é bom, ele ajuda, né, quando você erra, mas pode acontecer de ficar um pouco fora de contexto aqui, né? Ciência que estudar não faz sentido, então você depois corrige. É bom você sempre fazer uma revisão também e não só confiar apenas no corretor aqui, tá joia? Bom, mas vamos lá. Aqui no título, então, se eu quiser, eu posso colocar ele em negrito, eu posso aumentar o tamanho dele um pouco, eu posso ainda centralizar o texto na minha página.
Eu posso colocar tópicos. Vamos colocar aqui, por exemplo, um sistema de tópicos. Parte 01, parte 02. Percebam que ele já vai colocando aqui as bolinhas, tá? Se eu escolher outro tipo de marcador, eu posso vir aqui na seta aqui do canto, ó, escolher outros formatos aqui de marcadores. Também posso usar numeral, tá ok? Tem alguns formatos aqui com ponto, com parênteses, ABC maiúsculo, ABC minúsculo, algoritmos, né? Tá ok? Vamos colocar aqui numerado com parênteses. Então, se eu vir aqui escrevendo e dando Enter, ele já vai criando para mim o sequenciamento dos tópicos. Se eu der mais um Enter, ele já vai sair da funcionalidade de tópicos e vai me deixar fazer outra linha. E a partir daqui eu sigo então com o meu texto. Se depois eu me lembrar que eu preciso de mais algum tópico, não tem segredo. É só clicar aqui no finalzinho da última linha, dar um Enter aqui, ele vai entender que você está querendo incluir mais tópicos aqui, tá joia? Bom, depois também a gente pode mudar a cor, se você desejar alterar a cor. Nós temos essa ferramenta para fazer o destaque. Vamos colocar aqui, por exemplo, um amarelinho, você faz um destaque aqui no seu texto, tá ok? Sempre lembre do detalhe, você primeiro seleciona o que você vai querer mudar e depois você faz a alteração. Então primeiro seleciona e depois altera o que você deseja. Temos aqui também o itálico, que ele vai dar uma inclinadinha na letra, o sublinhado, que ele vai grifar aqui abaixo, tá ok? Depois aqui também, se você quiser usar outros formatos aqui, você pode, ó, pontilhado, zigue-zague, aqui para fazer aqui o sublinhado. Você pode alterar a cor também do sublinhado aqui, tá ok? Então a nossa primeira aula hoje vai ser assim, para mostrar um pouco por alto algumas ferramentas principais aí e mais utilizadas para vocês já irem vendo o recurso que a ferramenta nos oferece. Por exemplo, também, se eu quiser aqui incluir uma imagem agora para dar esse começo de parágrafo, que eu quero colocar um computador no canto. Vamos imaginar que eu vou criar um jornalzinho, um panfleto, alguma coisa assim. Eu venho no Inserir, eu vou escolher a opção Imagem, e eu vou escolher aqui a opção, a gente pode escolher do computador, imagens de estoque ou online. E eu vou escolher aqui a opção Online. Aí ele vai me trazer aqui várias categorias. Eu vou escrever aqui na pesquisa, ó, computador, já que estamos falando de informática. Ele traz aqui algumas opções de computador, tá ok? Tem várias opções aqui. Eu vou escolher este e vou inserir aqui no nosso documento. Ficou um pouco grande, ó, eu posso clicar no canto aqui da figura. E reduzir até que ela fique do tamanho que eu desejo colocar aqui no meu documento, tá ok? Ficou um pouco distorcido, você vai lá, ajusta certinho. Olha só, e aqui agora o texto ficou junto com uma imagem. Ficou um pouco deformado, vamos dizer assim. Vamos dar uma formatada aqui. Eu vou já então selecionar essa primeira parte do texto. E eu quero trazer essa parte do texto aqui, né, para ele cobrir a lateral da minha imagem. Como que eu faço isso então? Eu não consigo, se eu quiser, por exemplo, pegar o meu texto e arrastar ele, eu não consigo fazer isso aqui. Eu posso arrastar em outros contextos um texto, né? Ó, por exemplo aqui, eu quero arrastar o computador para antes do chamado. Eu quero voltar ele para lá, eu seguro o texto e arrasto. Isso eu consigo fazer, mas eu não consigo arrastar ele aqui ao lado da imagem. Então, nesse caso, eu clico na imagem e eu vou ter essa ferramenta aqui do lado, do layout. Olha aqui algumas opções que eu tenho. Ó. Eu tenho o quadrado, o justo, o através, tá ok? Ó, então aqui eu posso escolher essa opção e o meu texto já vai
ficar aqui do lado da imagem, conforme mostra aqui a gravura, tá ok? O justificado, se você tem, por exemplo, uma imagem com alguns contornos arredondados, aqui é um quadrado, tá? Ela não vai dar para mostrar aqui para vocês. Mais adiante a gente faz outra aula com mais detalhes de imagem, aí eu mostro para vocês. Eu pego uma ferramenta, uma imagem que não é quadrada, de repente ela tem algum formato em zigue-zague, daí a gente consegue colocar o texto contornando esse zigue-zague da imagem também. Aí a gente pode então ir fazendo a nossa produção aí do nosso texto com imagens, com desenho, igual eu mostrei, que a gente também pode, de repente, se quiser destacar aqui um texto, né? Eu quero de repente destacar aqui um texto de amarelinho, eu vou pegar esse pincel aqui, e eu quero de repente grifar alguma coisa que eu julgo importante no meu texto, eu vou lá e faço conforme faríamos se fosse no caderno com aquela canetinha de destaca-texto, tá ok? Então, aqui são alguns recursos aí iniciais para vocês já terem aí um gostinho do que vem por aí nas próximas aulas, tá ok? A minha didática é assim, tá? É bem simples, bem detalhada, a gente já vai fazer alguma coisa na prática aqui. E se vocês tiverem dúvidas, quiserem já ir perguntando sobre algumas funcionalidades, então pode ficar à vontade e deixa aqui nos comentários a sua dúvida que a gente responde para você, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Nós já estamos passando então aqui de 15 minutos, geralmente, como eu sempre comento, eu busco fazer aulas de no máximo meia hora, tá ok? O desejável são aulas aí de 20 minutos e para vocês assimilarem bem e não ficar uma aula tão cansativa. Então a gente trata em aulas menores, faz aulas menores com temas um pouco mais focados aí com o andamento, né? Eu faço uma espécie de cronograma, né? Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai colocando algumas ferramentas vai agregando mais ferramentas e mais comandos e mais funcionalidades a cada aula que a gente passa. A gente faz isso de forma gradativa. Eu não gosto de chegar e jogar muita informação de uma vez só, porque depois acaba que escapa detalhes e aí você não vai aprender legal, tá bom? Bom, depois aqui referências, agora a gente não vai falar sobre ela hoje. Em correspondências aqui também não. Na parte de revisão, eu vou mostrar aqui para vocês uma curiosidade, tá? Mas a gente vai fazer uma aula um pouco mais específica sobre essa parte do ler em voz alta e também do ditar. Eu vou ensinar vocês também que a gente também pode simplesmente ditar e o Word vai escrever. Isso eu vou mostrar aí nas próximas aulas. Se você tiver curiosidade, fique com a gente. Daí nas próximas aulas eu mostro a função de ditar. Então a gente vai ditar e o Word por si só já vai escrever o nosso texto. É uma ferramenta bem interessante também. O ler em voz alta ele faz o contrário, né, do ditar. A gente põe o texto e o computador é quem lê para nós. Eu vou pôr aqui só para vocês verem como funciona essa ferramenta aqui. Parte 01, parte 02, parte 03. Eu vou dar um stop aqui, vou colocar o cursor no começo do nosso texto e aqui eu posso alterar, tá como a voz do Daniel, eu posso colocar como voz Maria. Vamos dar uma olhada como fica agora. Conhecimentos básicos em informática. Informática é a ciência que estuda os meios de armazenamento. Tá joia? Esse foi um spoilerzinho aí do que dá para ser feito com o Word, e vamos ver um pouco mais essa ferramenta aqui em próximas aulas aí. E aí eu vou fazer um vídeo só com essa ferramenta, com a ferramenta digitar, entre outras coisinhas aí também. Tá joia, pessoal? Então, no caso, o Word é exclusivamente para isso. Edição de texto, você pode fazer jornais, revistas, panfletos, o que você desejar. Currículo também, a gente consegue incluir tabela, dá para trazer alguma coisa do Excel aqui, se você quiser de repente fazer um texto e trazer uma planilha sua do Excel e colocar ela aqui num pedaço
do seu texto também. A gente consegue incluir gráfico aqui. Então, é uma ferramenta para edição de texto bem completa, bem interessante, tá joia? Essa primeira aula foi mais para dar essa visão inicial para vocês, tá ok? Nas próximas aulas, então, na nossa próxima aula eu vou falar mais sobre o PowerPoint, fazer a primeira aula sobre o PowerPoint. Depois a gente volta fazendo aulas alternadas aí, Word, Excel ou PowerPoint, o que a gente for bolando aí para vocês, a gente vai trazendo nas próximas aulas. Só mais uma coisa, aqui embaixo, ó, você tem também um zoom que você pode aumentar ou diminuir aqui de acordo com o que você acha que fica interessante para você, né? Por exemplo, se eu quiser agora ter uma visão de uma página ou uma visão de como vai ficar depois de impresso, essa é a visão quando a gente joga na tela uma página inteira. Aqui a gente tem a opção por foco, tem a opção por estilo de leitura, né? Ele vai fazer tipo um livreto, vamos dizer assim, né? Modo de leitura. Mas o mais utilizado mesmo é o padrão aqui, tá? Essa do meio aqui, que é o layout de impressão, que é o que a gente costuma usar normalmente. Tem o layout da web, que é o layout de formato de internet, ele deixa tudo branco aqui, né? Ele aumenta nosso texto aqui, ao invés de quebrar, ele expande, né, o texto. Mas a gente utiliza então aqui a ferramentinha do layout de impressão, que normalmente a finalidade da gente fazer documentos aqui no Word é justamente para imprimir, ou para a escola, ou para a faculdade, ou para o trabalho. Então a gente usa aqui o layout de página. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. É uma aula só para demonstrar algumas coisinhas rápidas aqui para vocês do Word, para vocês já terem esse primeiro contato, saber o que a ferramenta faz, tá ok? Agradeço que você ficou comigo aqui até o fim. Se você não se inscreveu, eu peço então que você se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos com os amigos. E até a nossa próxima aula. Tchau!